Muito obrigado. Vamos então ao último painel deste que é para encerrar o nosso Fórum Internacional de Carros e Veículos Elétricos e Mobilidade Urbana. Após os nossos 3 palestrantes, teremos ali 10 minutos de perguntas, o encerramento e depois será liberado para o coffee break, ok? Então, nós teremos nesse painel, o tema do painel é considerações sobre o futuro do setor e mobilidade urbana. Nós teremos aqui como palestrantes o Emerson de Souza, da Confederação Brasileira de Automobilismo, depois o Zeno Nadal, da Copel, e encerrando o nosso fórum, o Valério Maroc, do Sistema FIEP. Então, neste exato momento, eu convido, tenha bondade, venha para cá o Emerson de Souza, da Confederação Brasileira de Automobilismo, para realizar a sua palestra, ok? Este é o nosso último painel do segundo e último dia do Fórum Internacional. Bom, senhores, boa tarde. Visto que confiscaram o café dos senhores aqui, eu prometo que vou falar só 2 horinhas, então vai ser rapidinho. Depois de 2 dias de palestra, é facinho, né? Bom, nossa intenção aqui é contribuir com esse discurso dos carros elétricos, trazendo uma visão um pouco diferente de tudo que foi falado até agora, que é trazer como é que o universo do automobilismo pode contribuir nessa discussão. De que forma o automobilismo pode influenciar no universo dos carros elétricos. E para a gente entender um pouco como é que essa influência, de que forma essa influência pode ocorrer, eu acho importante a gente traçar como isso aconteceu ao longo da história com relação aos carros de motor a combustão. Obviamente que a gente não vai contar essa história inteira, mas a gente vai passar rapidamente aqui como isso aconteceu lá atrás, qual a influência que o automobilismo teve nesse momento e de que forma ele pode falar do futuro também, de que forma ele pode contribuir no futuro também. Começando a falar do passado, a gente traz 2 itens aqui que eu acho que eles são importantes para esse raciocínio, tá? O primeiro é uma frase muito utilizada, hoje menos, mas já foi muito utilizada no automobilismo americano, especialmente, quando se fala de NASCAR, que é o Win on Sunday, Sell on Monday, que é uma teoria que se constatou na prática de que o carro que ganhava uma corrida de NASCAR no domingo era o carro que mais se vendia na concessionária na segunda-feira. Então, se a Toyota ganhava a corrida da NASCAR com o Camry, era o carro que mais vendia na segunda-feira. Isso fez com que as montadoras olhassem com mais carinho a competição esportiva por causa do reflexo nas vendas. Tanto que, recentemente, apesar disso ser ainda uma teoria que hoje já não tem mais tanta força, recentemente a própria GM trocou o seu carro que corre na NASCAR, e aí nós estamos falando do Camaro, exatamente porque ela queria colocar um novo carro que ela queria potencializar a sua venda. E um outro fator que eu acho que é o mais forte nesse sentido aqui, nós estamos falando primeiro do fator comercial e segundo do fator tecnológico, é a influência que o automobilismo de ponta gerou nos carros de passeio. Se a gente começar a pegar historicamente, muito do que a gente tem no carro de passeio normal hoje, ele vem do automobilismo. Desde as coisas mais simples, como pneu radial, o primeiro carro a utilizar um pneu radial foi um carro de Fórmula 1 na década de 50. Até esse volante cheio de botões, hoje os nossos carros de passeio tem lá, você troca a rádio, você aumenta o volume, você faz uma série você tem uma série de opções no seu volante, e a origem desta ideia é exatamente do carro de Fórmula 1 também. E tem outras, o câmbio CVT, que surgiu na Williams de 93 e depois foi para o carro de passeio, controle de estabilidade, freio ABS, uma série de situações que o automobilismo de ponta proporciona para o carro de passeio normal. Pensando
em algo mais atual, qual que vocês acham que é a principal categoria da atualidade hoje que dispõe dessa tecnologia já elétrica? Para todo mundo que a gente fala, a primeira coisa que todo mundo pensa é na Fórmula E. E o Rafael da BB está aí, eu pedi licença para ele para falar da Fórmula 1, afinal a BB é a detentora do naming rights da Fórmula E, é talvez das empresas que mais investem nessa modalidade, mas ela não é a principal nisso. A principal é a Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 hoje, ele já é um híbrido. Obviamente que, até por conta da discussão das montadoras, do esporte e outras questões, isso não é uma questão que se leva muito a fundo na discussão do esporte. Essa foto, inclusive, é da corrida do Bahrein, esse ano. Não sei quem acompanha a Fórmula 1 aqui. O Charles Leclerc, que é o novo piloto da Ferrari, estava para ganhar a corrida, e a Ferrari nega, mas o que a imprensa apurou é que ele teve um problema no seu sistema de recuperação de energia, e por isso fez com que o carro dele ficasse mais lento. O carro de Fórmula 1 hoje tem um sistema de recuperação de energia que lhe concede ao motor algo em torno de 160 cavalos. Se a gente pensar que um motor de Fórmula 1 hoje tem quase 1.000 cavalos, nós estamos falando de 15% a 20% da potência de um carro de Fórmula 1 hoje é elétrica, e isso faz muita diferença na corrida. Mas é óbvio que, se a gente pensar em carros estritamente elétricos, a Fórmula E é a primeira modalidade que colocou isso em prática, que colocou isso em discussão, e é uma modalidade que vem crescendo bastante. Hoje nós estamos na oitava... Esse final de semana, inclusive, em Paris, acontece a 8ª prova da 5ª temporada. Atualmente, nós temos brasileiros representando o nosso país na Fórmula E, o Felipe Massa, o Lucas de Grassi e o Felipe Nasser. Tivemos o primeiro campeão, a primeira temporada de Fórmula E, o campeão foi o Nelsinho Piquet, filho do Nelson Piquet, na temporada 14 e 15. Tivemos outro brasileiro campeão, Lucas de Grassi, na temporada 16 e 17. Atualmente, a temporada tem 13 corridas em 12 cidades, porque a etapa final, que é em Nova York, é uma corrida dupla, passando já por todos os 5 continentes. Aqui na América, a corrida acontece em Santiago, no Chile. E hoje são 11 equipes e 22 pilotos, uma categoria que vem crescendo bastante. E nós já temos todas essas montadoras já atuando na Fórmula E. Todas elas com equipes próprias. Audi, BMW, DS, que é do grupo Peugeot, né, Citroën, Jaguar, Mahindra e Nissan. E já está certo para 2019, 2020, ou seja, a próxima temporada, a entrada da Mercedes-Benz e da Porsche. Aqui a gente já tem um pouco da visão que eu queria passar para os senhores aqui. Como é que o esporte pode ser importante nesse processo de fomento e nesse processo de desenvolvimento do universo dos carros elétricos. Além da Fórmula E, a gente tem uma outra categoria que estreou esse ano, que é o que a gente chama de categoria de apoio, que corre junto com a Fórmula E, que é a Jaguar I-Pace e-Trophy. Coincidentemente, ou não é coincidência, não sei se os senhores viram, mas nessa semana, no Salão do Automóvel de Nova York, o World Car of the Year, o carro do ano de 2019, foi exatamente o Jaguar I-Pace, ganhando 3 prêmios. Ganhou o carro do ano, ganhou o carro verde e ganhou, se não me falha a memória, o prêmio de design também. Então, é um carro elétrico quebrando uma marca de 15 anos. Há 15 anos, nenhum carro conseguia vencer 3 prêmios no Salão do Automóvel de Nova York, e o Jaguar I-Pace, que agora tem, neste primeiro ano, a sua primeira temporada, vamos dizer assim, seu primeiro campeonato acontecendo pelo mundo. Nesse final de semana em Paris, corre junto com a Fórmula E, como eu disse, é a 6ª prova ainda da primeira temporada. Nós temos 2 brasileiros competindo em uma equipe brasileira, inclusive, é o Cacá Bueno, filho do Galvão Bueno, o Cacá que corre na Stock, Sérgio Jimenez também. A equipe é a Jaguar Brasil Racing, é uma equipe totalmente brasileira de carros elétricos competindo nesse campeonato. São 10 corridas em 9 cidades, com 11 pilotos e mais um convidado. Toda corrida tem sempre um piloto convidado. Além disso, nós tivemos aqui no Brasil, ano passado, um marco histórico. A primeira corrida
de kart elétrico, primeira corrida oficial. Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de competição oficial. Primeira corrida de kart elétrico aconteceu no Campeonato Mundial de Kart na Paraíba no ano passado, apoiado pela Rotax e pela Porsche. Na verdade, ela foi uma etapa do campeonato alemão, mas como ela congregou vários pilotos de vários países, eles chamaram de E-Cup. Foi a Copa de Kart Elétrico, a primeira que aconteceu então no mundo aqui no Brasil. Foi em novembro do ano passado, na Paraíba, e o vencedor foi um brasileiro também, um piloto da Paraíba, inclusive. Aqui, as duas primeiras são campeonatos consolidados, o kart foi um primeiro teste, e aqui são outras categorias que ainda estão se estruturando, mas estão começando a ganhar o seu público. Primeiro, uma categoria de Smart, que é o campeonato italiano só com carros elétricos da Smart, destinado a pilotos amadores, carros de rua, ou seja, nenhuma mudança muito forte, a não ser com relação a acessórios de segurança e um melhor sistema de freio. Em 2018, nós já tivemos 18 carros por etapa, em média, e uma previsão de 25 já para este ano. E eles querem, inclusive, lançar uma categoria de rallycross para esse ano, está em estudo essa categoria. Para a gente fechar essa parte do que acontece hoje, é importante destacar que a FIA está com um investimento de tempo, um investimento de energia muito forte na questão elétrica. Desde coisas simples como auxiliar financeira e institucionalmente o fomento dos investimentos em tecnologia, porque o mesmo problema que os senhores discutiram aqui durante os 2 dias, da indústria como um todo, a parte do esporte também sofre. Nós tivemos, por exemplo, na Fórmula E, até o ano passado, até a temporada passada, os pilotos corriam metade da corrida com um carro, eles paravam o carro nos boxes, depois entravam no outro carro, porque não tinha bateria suficiente para correr. Esse ano é o primeiro em que a bateria suporta já a corrida inteira. Mas a FIA está prestando muita atenção com relação a isso, e ela tem, inclusive, hoje um departamento específico só voltado para a área de automobilismo elétrico. Para a gente falar do futuro, já existem 4 categorias que estão prestes a ser lançadas e acontecer oficialmente. A primeira é uma categoria de touring, de carros de passeio, chamado carro de turismo, né, elétrica, uma categoria mundial, deve correr na Europa, na América do Norte e também na Ásia. A Extreme E vai ser uma categoria de SUVs só para correr em locais inóspitos, no deserto do Atacama, na Amazônia, em alguma geleira, alguma coisa do gênero. Um campeonato de rallycross só com carros elétricos. E o Lucas, acho que falou da questão da China, que tudo que é elétrico, a China vai primeiro. E o primeiro campeonato nacional de carros de turismo é o ECTC, que exatamente vai acontecer na China. Esse, inclusive, é o protótipo do carro que vai correr nesse primeiro campeonato. Então, são todos campeonatos os quais a FIA já está trabalhando para poder botar em prática esse campeonato e esses campeonatos acontecerem. E como é que o Brasil se insere nesse contexto? Aqui no Brasil, a gente também, como CBA, já está sendo procurado por várias empresas, vários interessados em investir em competições de carros elétricos. Seja no kart, seja nos carros de turismo, seja nos carros de Fórmula. Ainda não há ninguém que veio com algo concreto, vamos fazer, vamos acontecer, mas sondagens várias. Muitas e muitas e muitas. Então, eu acredito que, num futuro próximo, a gente vai ter uma competição assim aqui no Brasil. Tanto que nós já temos, lá na FIA, um representante brasileiro na comissão da FIA de automobilismo elétrico, exatamente por conta desse interesse que há hoje no Brasil de lançar uma categoria desta forma. E por que é que o automobilismo pode ser importante para a gente fechar o nosso contexto aqui? As pessoas só veem o automobilismo não como negócio. Eles só olham a pontinha do iceberg, que é a Fórmula 1. Não precisamos nos ater muito profundamente aqui, mas aqui são alguns números do quanto a Fórmula 1 gera para o município de São Paulo por sediar uma etapa. Mas o automobilismo ele é muito mais do que só essa pontinha do iceberg que todo mundo enxerga, que é a Fórmula 1. Sobretudo quando a gente fala de Brasil, sobretudo quando a gente fala de automobilismo brasileiro, é uma série de oportunidades onde
você pode ter o seu retorno de imagem, seu retorno financeiro, o seu retorno de exposição em várias e várias categorias. E se a gente pensar nessa grande oportunidade, os carros elétricos, ou o universo dos carros elétricos, ele pode estar inserido nisso aqui também. Nós temos hoje no Brasil 10 mil pilotos, são 5 corridas por final de semana, em média, somando todas as categorias, uma história de 110 anos. Se a gente pegar números de fãs, são mais de 28 milhões de fãs de automobilismo no Brasil. Se a gente pegar números da Stock, uma movimentação financeira de 144 milhões de reais num ano, em uma temporada, é 12 milhões por cidade, em média, é bastante coisa. Sem contar audiência de TV, pessoas impactadas, postos de trabalho. O automobilismo é muito mais do que aquela Fórmula 1 que a gente assiste na Globo no domingo. Ele, se a gente pensar do ponto de vista do Brasil, ele é uma grande oportunidade de investimento e ele pode ser, sim, uma plataforma. A gente ouve tanto falar de aceleradoras de startup. Ele pode ser um acelerador também para o universo dos carros elétricos. Isso nós estamos falando de carros de motor a combustão, mas ele é uma plataforma que gera uma produção muito grande. Para a gente completar esse raciocínio, eu acho que um pode ajudar o outro e o outro pode ajudar um, como a gente diz no norte do Paraná. Eu sou de Londrina, apesar de morar em São Paulo há 10 anos, eu sou paranaense, e eu vejo uma sinergia muito grande. Dado a forma de quanto se olha e se investe para esse mercado no mundo como um todo, por tudo que os senhores falaram aqui durante esses 2 dias, dado como esse automobilismo voltado para o ambiente dos carros elétricos cresce lá fora, e o dado o quanto hoje nós somos procurados para se montar uma categoria elétrica para ser essa difusão desse material aqui no Brasil. Eu acho que a sinergia é imensa, acho que a sinergia é perfeita. É óbvio que tem uma série de fatores dentro dessa cadeia. A falar, por exemplo, vi muito se falar aqui sobre o custo do carro. Para você ter um carro de corrida hoje, para você fazer um campeonato aqui que não seja muito grande, você pega um Corsinha, um Celtinha, um carro qualquer, você faz algumas adaptações, você tem uma corrida. E o custo desse carro é muito, muito básico, muito baixo, que é o que a gente chama de automobilismo de garagem. Para fazer isso com um carro elétrico, ainda o custo é maior. Mas acho que é um início, é um pontapé inicial. Para a gente terminar, eu queria trazer uma mensagem final, para corroborar com essa sinergia que eu acho que existe do automobilismo com o universo dos carros elétricos. E eu vou trazer um amigo aqui que gravou uma mensagem especialmente para vocês, exatamente porque ele viveu muitos e muitos anos da sua carreira no automobilismo dentro da área do motor a combustão, e agora ele, pela primeira vez, está entrando nesse universo elétrico e está maravilhado com esse universo. Temos som aí? Põe de novo que ninguém está ouvindo o Felipe. Ah, entendi. Ih, pronto, vocês só vão ver o Felipe, vocês não vão ouvir o Felipe. Se não der tudo bem, a gente coloca o áudio depois no microfone, no celular, não tem problema. A gente faz o Felipe falar com vocês, não tem... Sem problemas. Eu coloco depois, eu tenho esse áudio no celular, inclusive, eu pego ele no final, eu coloco pelo menos para vocês ouvirem o recado que o Felipe Massa deixou para vocês. Obrigado, gente, parabéns pelo evento, maravilhoso, tomara que se repita por muitos e muitos anos. Até mais.